seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje, nesse tutorial, eu vou te ensinar a fazer esse lindo marca-página para você marcar aí as suas leituras. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, dá aquele like, bora pro tutorial. Para esse marca-página, eu utilizei o fio amigurumi da Círculo, na cor laranja, número 4456, mas você pode fazer com outro fio, não tem problema, desde que seja ou dessa espessura ou mais fino, para ficar mais delicado. Na embalagem, ele tá me indicando para agulha de crochê de 2 milímetros a 4 milímetros. Eu vou utilizar a agulha soft da Círculo também, número 2,5. Para mim, ela é mais confortável para o meu ponto, para a tensão do meu ponto e para o tamanho do fio. Vou utilizar também uma tesoura para arremate, uma fita métrica, uma agulha de tapeçaria para fazer os arremates, para fazer o acabamento. Se você não tiver uma agulha de arremate, você pode utilizar uma agulha menor. No caso, eu tô usando aqui, vou usar uma agulha de 1,25 milímetros, ou você pode utilizar a menor que você tiver. E eu vou mostrar as duas maneiras de fazer esse acabamento, com a agulha de tapeçaria e a agulha de crochê mais fina. Então, bora começar. Para começar o marca-página, eu vou iniciar com o anel mágico. Como é feito o anel mágico? Eu vou deixar uma parte do fio aqui, na parte de dentro da minha mão, na parte de dentro dos dedos. E vou girar, vou enrolar em um dedo, fazendo uma cruzinha, fazendo um X. Não deixo muito preso, porque senão você não vai conseguir inserir a agulha. E nem muito folgado, a ponto de você não conseguir pegar a linha, o fio, né? Com a agulha, eu vou inserir aqui na parte de trás ou na parte de cima, não tem problema. E vou puxar esse segundo fio. Vão ter 2 fios aqui. Você vai puxar o segundo, vai girar, tá vendo? Eu puxei pra trás, pra direção da minha mão, e vou girar. Vou fazer mais perto para vocês verem. Até para você que é iniciante, que nunca fez crochê, vai conseguir fazer esse marca-página. Então, eu faço uma volta aqui no meu dedo. Sempre eu deixo aqui uma parte de segurança, né? Para não escapar. Insiro aqui a agulha. Puxo o meu segundo fiozinho aqui. E giro, tá vendo que ele faz um ezinho, né? Fiz esse ezinho, eu posso tirar o meu dedo, vou segurar o meu fio, faço uma volta na minha agulha, a gente chama isso de laçada, e puxo pra dentro da alcinha que tá na agulha. E puxo. Pronto, eu fiz o meu primeiro nozinho para iniciar o nosso coração. Esse primeiro nozinho eu já vou contar como uma correntinha, então eu vou fazer mais 2 correntinhas. Fiz a segunda, faço uma laçada e puxo para a alça que tá na agulha. Vou ter 3 correntinhas. Aqui eu vou fazer 3 ponto alto duplo. Como eu faço ele? Eu dou 2 laçadas na agulha, tá vendo? Ó, fiquei com 2 laçadas aqui, mais a alcinha da correntinha. Para fazer esse ponto, eu passo aqui por dentro do anel mágico e faço mais uma laçada e puxo aqui pra frente e dou a altura do meu pontinho. Agora, eu vou ficar com 4 alcinhas aqui na agulha, né?
Faço mais uma laçada e vou puxar essa laçada aqui que eu acabei de fazer por dentro de 2 alças. 1, 2, subo um pouquinho. Faço outra laçada e puxo por dentro de 2 alcinhas. Para finalizar o meu ponto, vai ficar com 2 alcinhas aqui na agulha, faço mais uma laçada e puxo essas 2 últimas. Cada laçada, cada puxada que a gente dá para dentro da agulha, para dentro da alça que tá na agulha, nós sempre vamos puxar de 2 em 2. Então, vou fazer mais um ponto alto duplo. Ao todo, nós vamos fazer 3 pontos alto duplo. Então, nós vamos puxar o zoom aqui. Mais 2 laçadas. Passo por dentro do anel mágico. Dou uma laçada e passo pra frente. Dou a altura aqui do meu ponto. Sempre segurando aqui o anel para ele não ficar, pro ponto não ficar muito frouxo e nem muito apertado. Faço mais uma laçada aqui e vou puxar de 2 em 2. Uma alça, 2 alças. Mais uma laçada, passo por dentro de 2 alças. Sobrou as 2 últimas e vamos finalizar. Vamos fazer o terceiro ponto alto. Terceiro ponto alto duplo. Então, uma laçada, 2 laçadas, passo por dentro do anel mágico, faço uma laçada e puxo pra frente. Dou uma laçada, puxo por dentro de 2 alças, mais uma laçada por dentro de mais 2 alças e finalizo as 2 últimas alças. Dou uma laçada, passo por dentro aqui. Para continuar o nosso coração, essa é a parte de cima do coração, é aquela parte mais grossinha, né? Essa daqui. Agora, nós vamos diminuir. Então, qual é o ponto menor depois do ponto alto duplo? É o nosso ponto alto. Então, nós vamos fazer uma laçada, passar por dentro do anel mágico e dar altura. A altura, gente, tem que ser padrão. A mesma altura que você colocou aqui pro ponto alto duplo, tem que ser pro ponto alto. Faço uma laçada, passo por dentro de 2. É sempre de 2, gente. Ponto alto duplo. E nas 2 últimas, né? E faço uma laçada. Passo por dentro da alça, perdão. Então, agora, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Nós começamos com 3 correntinhas, 3 ponto alto duplo, e nós vamos fazer agora 3 ponto alto. Já fiz aqui o primeiro ponto alto, vamos fazer o segundo ponto alto, faço uma laçada, passo por dentro do anel mágico, dou a altura, puxo por 2 alcinhas e fecho com as 2 últimas alcinhas. O último ponto alto. E prontinho. Como o anel mágico fica solto, vai parece, né, a princípio que não vai dar certo, mas calma que vai dar certo, tá? Então, aqui eu já fiz um lado do coração. Pra fazer aquela pontinha, né, o que vai dividir o nosso coração, eu faço uma correntinha. Agora, pro outro lado, nós vamos repetir isso aqui, essa parte, só que ao contrário, nós vamos espelhar. Então, nós vamos fazer 3 pontos altos, depois 3 pontos altos duplos e 3 correntinhas. Vamos lá, vou mostrar com vocês passo a passo. Um ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Sempre cuidando para que essa altura de todos os pontos estejam iguais. Os pontos que são iguais, mas a base dele tem que estar igual.
Então, agora fizemos os 3 pontos altos, vamos fazer os outros 3 pontos altos duplo. Então, vou dar 2 voltas aqui, 2 laçadas na agulha, 1 e 2, passo por dentro do anel mágico, faço uma laçada, puxo aqui pra frente, dou aquela altura que tem que ser o padrão, puxo por 2 laçadas, dou uma laçada, passo por 2 laçadas e finalizo. Mais um ponto alto duplo, é o nosso segundo ponto alto duplo. E o terceiro ponto alto duplo. E já vou fazer aqui as minhas 3 correntinhas. Aqui, tá vendo? Aqui já vai formando o formato, né? Já vai fazendo o formato do coração. Eu vou pegar essa pontinha do anel mágico, eu vou puxar. Com cuidado também, gente, porque se puxar com muita força, pode quebrar o fio. Dependendo da tensão, dependendo da força, dá pra quebrar o fio. Então, todo cuidado é pouco, puxa com delicadeza. E deixa aqui um buraquinho, porque a gente vai fazer um ponto baixíssimo pra finalizar o nosso coração. Então, como é que eu faço o ponto baixíssimo? Vamos inserir a nossa agulha, vamos fazer uma laçada, tá vendo que aqui ele tá uma laçadinha que a gente puxou lá de trás. Nós vamos passar direto, opa, escapou. Nós vamos passar direto na alça que tá na agulha. E pronto, nosso coração já está fechado, já tá fechadinho. Já vou aproveitar aqui, ó, e vou fechar esse buraquinho do coração. Tá vendo? Aqui o anel mágico, ele deixa esse buraquinho do início bem fechadinho. E vamos aqui fazer correntinhas. Gente, a correntinha é o ponto mais fácil que tem no crochê. É só dar uma laçada, passar por dentro da alça que tá na agulha. Uma laçada, passa por dentro da alça que tá na agulha. E vou fazer isso até dar o tamanho da quantidade de correntinhas ou do tamanho do livro que você vai usar como referência. O meu aqui, eu fiz, tá vendo? Ele tá bem grande. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu virar aqui que fica melhor pra vocês verem. O meu tem 21 centímetros, quase 21 centímetros e meio de correntinha. Isso vai depender da tensão do seu ponto e da linha que você tá usando, do fio que você tá usando. Na minha conta, no meu ponto e no fio que eu estou usando, isso dá aproximadamente 55 correntinhas. Você vai fazer aí a quantidade que tem, a quantidade para dar a quantidade de centímetro, não tem um padrão, porque tudo vai depender também do tamanho do seu livro, né? Eu tô aqui com o livro A Menininha que Roubava Livros, e ele tem 21 centímetros, então eu fiz pouco mais de 21 centímetros, quase 21 centímetros, na verdade. Então, eu fiz um pouco mais que 21 centímetros para dar essa folga, né? Para o nosso coração não ficar muito... Para o coração ele não ficar muito preso, né? E aqui eu consigo ter uma folguinha, né? Então, eu vou continuar aqui as minhas correntinhas, sempre cuidando, gente, para não fazer muita tensão no ponto. E nem muito folgado, para ele não ficar cada ponto de um tamanho. E sempre cuidando aí para deixar os nossos pontos padronizados. Eu vou fazer aqui o meu. E já volto com vocês. Eu fiz aqui. Se você não tem um livro, gente, ou nada de referência,
Faz esse aqui, faz esse tamanho, 22 centímetros, que quase a média, né, dos tamanhos dos livros que tem. Eu tenho um aqui que eu fiz bem maior. Tá vendo? Esse aqui ficou com mais de 30 centímetros, porque eu uso ele na minha Bíblia, e minha Bíblia é grande, né? Então, você vai fazer aí de acordo com o tamanho do livro que você tá lendo, ou do livro que o cliente pedir, né? Você pede aí o tamanho do livro do cliente pra você ter um padrão, né? Fiz aqui 22 centímetros de corrente. E como a gente vai fazer o outro coração? Aqui não tem como a gente fazer o anel mágico, então nós vamos fazer um anel com as próprias correntinhas. Então aqui, independente da quantidade de correntinhas que você fez, terminou, deu a altura que você quer, deu o tamanho que você quer, você vai contar 5 correntinhas. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fechar essas correntinhas fazendo um elo. Então, eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, na minha 5ª correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer de novo aqui pra vocês verem. Fiz aqui as últimas 5. Conto 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou na alcinha contrária fazer uma laçada e puxar direto pra laçada, pra alça que tá na agulha. Fechei o nosso elo e dentro aqui nós vamos fazer todos esses mesmos pontos do coração. Fala, Lê, mas tá muito apertado, não tem onde eu colocar a minha agulha. Cuidado, cuida que dá. É só fazer certinho aqui que dá sim. Até porque, se a gente fizer maior, o nosso meio aqui, o miolo do coração, ele vai ficar com um buraco. Aqui, já tá vendo que o nosso miolo aqui já tá abrindo de novo, mas aqui, quando a gente for finalizar, a gente vai fechar esse buraquinho do mesmo jeito que a gente vai fechar esse aqui, se ficar buraco, claro. Fechei aqui com ponto baixíssimo o nosso elo. Vamos subir 3 correntinhas. Vamos fazer o mesmo processo, gente. Vai abrir aqui cuidadosamente para não passar a agulha no lugar errado. E vamos fazer os nossos 3 pontos altos duplos. Dou altura, passo por 2 laçadas. Tá vendo que quando a gente faz o primeiro ponto, ele já vai ficar mais evidente, né? Vai ficar mais fácil de trabalhar dentro desse elo. E conforme você vai fazendo, já vai puxando pro cantinho, ó, que ele vai abrindo sozinho, tá? Vou fazer o nosso terceiro ponto alto duplo. Dei 2 laçadas na agulha, passo por dentro do nosso elo, dou a altura, faço uma laçada, passo por 2 alças, mais uma laçada por 2 alças, mais uma laçada por 2 alças. Fiz os 3 pontos altos duplo, vou fazer os 3 pontos altos. Só uma laçada na agulha, passo por dentro do elo, dou a altura do ponto, puxo por 2 e puxo por 2. Fazer mais 2 aqui, mais 2 pontos altos. E o último ponto alto. Ó, fiz os últimos 3, já dou aquela puxada aqui pro canto, pro nosso coração ficar bem centralizado. Vou fazer uma correntinha e vou espelhar novamente esses mesmos pontos. 3 pontos altos e 3 pontos altos duplo. Eu vou fazer um aqui, vocês fazem vocês.
finalizei aqui. E agora, eu vou finalizar com os 3, a gente começou com 3 correntinhas, vou finalizar com 3 correntinhas. E fazer o nosso último ponto baixíssimo, do mesmo jeito que a gente fez no primeiro coração. Eu entro aqui no buraquinho, puxo a minha laçada e passo por dentro da alcinha da agulha. Tá vendo, ó, que parecia que ia ficar bem fechadinho, mas não ficou. Mas aí, quando a gente for fazer o acabamento, a gente vai fechar esse buraquinho também. Fiz aqui o último ponto, ponto baixíssimo. Também sem miserena nos fios, gente. Pra dar pra gente fazer um acabamento bem legal. Deixa aí um pedaço de fio e arremata. Vou puxar essa laçada aqui pra fora. E vou jogar ele lá pra trás. Esse aqui é o lado certo do coração. Eu vou jogar lá pra trás. Porque o arremate, gente, a gente sempre faz do lado avesso do trabalho. Pra ele não ficar evidente, a gente vai esconder no avesso, mas aí ele fica muito menos evidente aqui na nossa peça. Vou dar um zoom aqui pra ficar melhor, pra vocês verem o arremate. Eu vou fazer aqui primeiro com a agulha de tapeçaria. Mas o outro lado eu vou mostrar pra vocês como eu faço com a agulha mais fina. E o que eu vou fazer com esse fio? Eu vou passar, tá vendo aqui? Que eu tenho essas partes aqui, que são bem padronizadas, né? Elas têm o mesmo tamanho. Nós vamos passar por dentro desses pontos. Tomando cuidado para não aparecer aqui, para não acabar colocando. A gente tem que passar entre esses pontos. Então, eu vou passar aqui. Sem pressa, gente. Acabamento a gente faz com todo cuidado. E o que eu vou fazer? Eu passei aqui, eu vou passar por dentro de todos eles. Eu sempre vou puxando devagar. Passou um pouquinho dos fios? Puxa um pouquinho. Venho aqui novamente. Vou encontrando o meio por entre os pontos. Eu olho sempre aqui desse lado para ver se a agulha não tá aparecendo. Se a agulha aparecer, é porque o fio vai aparecer. Venho aqui, puxo devagar. Tá vendo? Eu já vou fechando mais esse miolo, né? No começo do trabalho. Vou encontrando aqui. Por isso que eu gosto de deixar uma quantidade razoável de fio aqui pra fazer o arremate, pra fazer o acabamento. Tá vendo? Aí tá ficando bem mais fechadinho o miolo do trabalho. Eu vou passar só por dentro de mais um. Porque se eu fizer um nozinho aqui, ele vai ficar aparente. E eu não quero deixar ele aparente, eu quero que ele fique escondido. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir esse fio. Pra gente dividir, é só, tá vendo que ele faz uma torção para um lado, você vai torcer ele para o outro lado. E vou dividir esses fios. Com cuidado também, gente, porque dependendo do jeito que você divide o fio, você pode também quebrar, tá? Aqui eu já tô do lado avesso da minha peça. Eu vou pegar, vou inserir aqui novamente na minha agulha. E vou jogar esse fio aqui pra dentro, só que eu vou jogar primeiro ele lá pra frente. Vou jogar aqui pra frente, pode ser em qualquer ponto.
e vou passar aqui por dentro, para trazer aqui para trás novamente. Tomando cuidado também para esse fio esconder aqui. Ficou escondidinho, então deu certo. E o que eu vou fazer com esses dois fios? Vou dar um nó, fazer um nó. Só que esse primeiro nó, a gente não vai apertar. A gente vai fazer aqui, vai esconder ele aqui entre os pontos. Tá vendo que aqui também ele ficou escondidinho. Aqui, ó, ele ficou escondidinho. E a gente não vai apertar. O que a gente vai apertar é o segundo nó. Porque é ele que vai dar firmeza. Se a gente aperta o primeiro, a gente acaba puxando os pontos e dependendo da peça, você vai acabar estragando os pontos, né? Fiz os nós. O que eu vou fazer? Eu vou esconder um pouquinho essas pontas. Como eu escondo? Ou você joga aqui com agulha de tapeçaria. Vamos colocar aqui na agulha novamente. Escondi o primeiro. E vou fazer aqui também com com o segundo. Um eu joguei para um lado e o outro eu vou jogar para o outro lado. Essa finalização que a gente tá escondendo não precisa ser em muitos pontos. Joguei aqui e olha, a gente fica bem escondidinho. Com a tesoura de arremate, eu venho aqui bem rente, tomando cuidado para não cortar nenhum ponto, né? Venho aqui, ó, bem rente. E um lado do nosso coração já está pronto. Esse outro aqui, nós vamos fazer também o arremate e o acabamento. Esse eu vou mostrar como eu faço com a agulha menor. Eu tô usando aqui a agulha 1,25. Gente, eu vou fazer o mesmo processo. Vou identificar aqui o lado certo e vou fazer o acabamento no lado avesso da peça. Então, eu venho aqui, eu vou esconder por alguns pontinhos. Esse aqui, como é o anel mágico, e é muito mais fácil puxar esse fio, nós não precisamos esconder ele por toda a volta. Vou esconder só por mais alguns. E vou deixar ele bem fechadinho. E vou fazer o mesmo esquema, tá, gente? Vou aqui abrir o nosso fio. Com agulha também dá pra fazer, com agulha menor. Vamos dividir esses fios aqui. Vou jogar o nosso fio lá pra trás. E vou puxar aqui pelo meio do ponto. Tomando cuidado para que esse acabamento não fique evidente na parte da frente do nosso coração. Pronto, ó, puxei aqui, não dá nem para perceber onde ele tá. E vou fazer o mesmo esqueminha. Vou fazer um nozinho, não vou apertar muito, vou apertar o suficiente para que ele fique rente. E fazer o outro nó, e esse eu vou apertar. Vou esconder
esses pontos aqui, essas sobras por entre os pontinhos. Prontinho. E vou cortar as sobras. Prontinho, gente. O nosso marca-página já tá pronto. Você pode fazer ele aí do tamanho que você quiser. Eu fiz aqui com o livro que eu tenho, do tamanho do livro que eu tenho, mas vocês podem fazer aí do tamanho do livro ou caderno que vocês preferirem. Se você gostou desse vídeo, desse passo a passo, já dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que queiram fazer esse lindo marca-página. Você pode usar também como lembrancinha de evento, pode usar como lembrancinha de aniversário, enfim.